Hoje a gente vai ler Mateus 20, e 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? E responderam eles: Senhor, queremos que abra os nossos olhos. E Jesus teve compaixão deles, os tocou nos olhos, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Aqui, Jesus estava sempre sendo seguido por uma multidão, né? E quando os 2 cegos ficaram sabendo que ele estava passando por ali, eles começaram a gritar, né? Senhor, filho de Davi. Por que eles chamam filho de Davi? É que filho queria dizer antepassado, não era filho mesmo biológico, ele era antepassado de Davi. E eles falavam isso porque naquela época a profecia já dizia que o Messias ia vir da linhagem de Davi. Então eles gritavam isso: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então eles estavam pedindo socorro, né? E a multidão começou a repreender eles para eles ficassem quietos, parar de gritar. Mas eles continuavam gritando, pedindo ajuda. E Jesus parou, chamou eles, perguntou: O que vocês querem que eu faça? E eles pediram que eles queriam enxergar, né? Queria que Jesus abrisse os olhos deles. E ele teve compaixão deles, tocou eles nos olhos e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Aqui a gente entende assim, que nem, primeira coisa, eles escutaram o que ele estava passando, o que eles fizeram? Eles pediram ajuda. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente nem orar não ora, porque acha que Deus, ele sabe o que a gente está passando, e ele sabe com certeza, só que assim, a gente acha que a gente não precisa pedir para ele fazer alguma coisa. A gente não precisa pedir ajuda. E só que a gente precisa sim, que na Bíblia várias vezes Deus dá a entender que a gente tem o livre-arbítrio, né? Essa é uma lei de Deus. Então, o que o livre-arbítrio faz? Mesmo que ele saiba que você está precisando de ajuda, se você não pedir, você está por sua conta, não é? Agora, se você pedir, ele tem daí, pela própria regra dele, ele vai poder intervir naquilo que está acontecendo. Agora, o que ele... Você acha que Jesus, ele não sabia que tinha aqueles 2 cegos ali? Ou quando ele viu os 2 parados ali na frente dele, com certeza ele sabia que eles eram cegos. E provavelmente ele também, né, sabia que eles queriam enxergar. Mas o que mostra de novo aqui, ó? Que ele pergunta: o que vocês querem, né? Na nossa cabeça é uma lógica, eles querem enxergar. Mas o que Jesus quer que eles falem? Ele quer que eles falem que eles precisam enxergar, que eles querem enxergar. Então, de novo, é o livre-arbítrio. Eles pedem aquilo. Aí Jesus tem compaixão, encosta neles e imediatamente eles recuperam a visão. Aí o que a gente entende? Às vezes a gente tá com esse problema, não fala nada, fica guardando, esperando Deus fazer alguma coisa, mas também não pede. O que acontece? Às vezes a gente não pede por medo, medo que Deus não faça, ou medo de ficar incomodando Deus. Só que tem uma coisa, Deus é o nosso Pai, e muitas vezes as histórias da Bíblia, muitas histórias falam do pai que está esperando o filho voltar. Ele está esperando aquele filho ali incessantemente, que é nós, na humanidade, né? Esperando a gente falar com ele, a gente ter um relacionamento com ele. E o que ele espera também da gente? Você lembra daquela parte da multiplicação dos pães e dos peixes? O que a humanidade, assim, né, pode entregar para Deus? Ali naquela parábola, naquela passagem, né, da multiplicação dos pães, as pessoas, elas deram, né, o que tinha de pão e de peixe ali para ser multiplicado. Deus, ele tem o poder para ele fazer aparecer, ele não precisava multiplicar o que você já tem. Mas o que ele quer? Ele quer algo seu, ele quer que você coloque sua confiança. Então você dá aquele pouquinho e ele te devolve o que você precisa, e muito além ainda, muito mais. Então aqui é a mesma coisa, ele quer que você coloque a sua confiança, você fale ali naquela hora que você tá precisando, que foi igual o cego gritou, né?
pediu socorro, falou o que queria, ó, tem que ser específico. Pede ajuda, fala o que você precisa. E então, imediatamente, ele já resolveu aquilo. A gente tem que confiar primeiro. Então, assim, cada passagem da Bíblia a gente vê que explica algumas coisas e às vezes a gente tem que ler com atenção para ver que não é uma história qualquer. Tem uma explicação por trás, uma maneira da gente aplicar isso na nossa vida. E eu acredito que essa passagem fala sobre isso, sobre o livre-arbítrio que Deus coloca e aquele resgate do relacionamento. É você ir contar para ele e ele tá ali para te ajudar, entendeu? Só que ele pergunta o que você quer, né, primeiro. Então, a gente tem que falar, lembrar de ser específico nas nossas orações também, falar para ele o que a gente quer, para que ele possa ajudar a gente da melhor maneira possível, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo.